vamos falar sobre a carta de número 13, a criança no baralho cigano. Vamos falar de interpretação, junção, dicas. A carta da criança, ela é um mundo em si. Ela pode vir representando filho, filha, ou a sua criança interior, ou algo que você precisa olhar naquele momento. Um aprendizado, novos projetos, novas oportunidades, novo relacionamento. Vem trazer sobre sentimentos puros e verdadeiros, alegrias, felicidades, sinceridade, autenticidade, curiosidade. Mas ela vem também trazendo ingenuidade, inocência e maturidade, que pode ser bom, que pode ser ruim. Ela vem trazer tristezas, crenças. Por que o mundo? Porque é justamente isso, o mundo a qual aquela criança viveu. A realidade daquela criança. Mas antes dela ter essa realidade, a criança, vamos falar sobre o inconsciente coletivo, a criança quando tá brincando, ela cai, ela se machuca, ela levanta, ela tenta de novo. A criança, ela tá brincando, ela tá querendo ali sendo feliz, a inocência dela. Mas muitas vezes essa inocência, ingenuidade, é boa, às vezes não. A pureza é bom, mas às vezes não. Porque é o mundo da criança e o mundo ao redor. Então, quando a gente olha ela no baralho, vamos partir do princípio que ela vai trazer esses novos aprendizados. Então, a criança está na escola, a criança está aprendendo na vida, com a família, com os amigos. Diante das situações, ela está em total aprendizado. Não que quando chega na fase adulta não precisa. E muitas vezes ela vem dizer isso. Buscar aprendizados, buscar novas formas, né? O que diferencia um pouco da cegonha. A cegonha é uma situação inesperada que chega. A criança é algo que ela não vai chegar e passar. Essa criança vai ficar ali presente até o certo aprendizado. Então, uma situação difícil a qual, de repente, você está passando no trabalho, um desafio, né? A cegonha, ela não vem trazer um desafio, a criança já vem trazer um desafio, ela vem trazer um aprendizado, tá? Você pode olhar na lâmina, tem a criança com a sombra. Tá vendo que tem a sombrinha da criança? Então, ela muitas vezes vem apontar no baralho qual sombra que tá atrás disso que está aparecendo. Então, por exemplo, uma atitude, uma situação, num relacionamento que tá acontecendo, o que tá por trás disso? Qual é o aprendizado que precisa ter? Se vem com um navio, qual mudança precisa ter no comportamento, por exemplo? A criança, ela está sendo ali ensinada, vai depender do ao redor, do entorno, características delas, mas vamos dizer sobre a criança que está ali começando com essa ingenuidade, com a pureza. Muitas vezes vem o urso ao lado. Então, cuidado, às vezes a ingenuidade, a pureza tá atrapalhando de alguma certa forma, né, o seu caminhar. A criança, ela vem trazer também orientação que às vezes tá querendo, principalmente no campo do trabalho, querendo competição. A criança, ela vai brincar, ela vai querer competir? Vai, é um aprendizado de competição? Vai, mas não nesse momento que ela tá ali brincando, ela tá aprendendo ainda, ela não é algo intencional, né? Ela vai aprender para a vida dela. Então, uma das orientações que vem com a criança no baralho é ela aprender. Então, às vezes, no momento a gente tá precisando só aprender, algum aprendizado nosso. Principalmente se vem com os pássaros, aprender com o outro, mas algumas vezes vem pedindo orientação de não querer competir com o outro.
faça o seu próprio caminho, olha para você, não se compare, né? Não leve essa comparação para com os outros, porque você é único, né? Você é única. A criança, ela vem trazer essa pureza, principalmente se vem com lírios, tá? Então, a pureza de aprender a cuidar de você mesma, aprender a saber o que você quer, aprender diante dos desafios, principalmente se vem com a montanha. Quando vem com a montanha, por exemplo, ela pode trazer a questão dessa imaturidade, muitas vezes, e vem também com trevos, que você pode dar atenção para um monte de coisa, mas não vai dar atenção para aquilo que você precisa superar, que você precisa aprender. Então, às vezes, desafios no momento a qual está passando ou passou, você vai aprender algo. Então, no trabalho, vem junto com cobra, junto com a montanha, é algo que você precisa aprender. Mas ela vem junto com o livro, com a cegonha, com o sol, com as estrelas. É um projeto novo que você está iniciando, a qual você pode encontrar, conquistar, né, os seus objetivos, oportunidades. Mas às vezes ela vem trazer também que é necessário algum aperfeiçoamento. Ela vem dizer para você não desistir. Se ela vem com o coração, ela vem falar sobre verdades, sobre a sinceridade, autenticidade, verdade. Então, quando a criança está com todos os seus amigos ao redor, se você parar para observar, são tudo crianças, mas cada criança com a sua particularidade, cada criança tem uma família, cada criança tem uma história. Se vem com a árvore, principalmente. Então, a criança, ela vem trazer essa pureza, essa necessidade de olhar um pouquinho além. Por isso que nós falamos muito sobre crenças, né? Eu observo muito que no jogo ela vem falar bastante sobre crenças que até mesmo a gente não tá olhando. Mas são as crenças que, se vier com o urso, né, cobras, normalmente, é algo que tá te atrapalhando naquele momento. Mas se ela vem trazendo a árvore, crenças que precisam olhar e podem até estar te ajudando em algum momento, né? Então, a ingenuidade, por exemplo, ela pode ser boa para um lado, mas ela pode ser muito negativa para o outro. A pureza, a mesma coisa. A espontaneidade, a verdade, né? São pontos que pode trazer pontos positivos ou não. Muitas vezes ela vem em sentimento representando um pouco de tristeza, principalmente quando se abre o jogo entre duas pessoas, ela vem trazendo sobre tristeza. Mas vamos falar da crença. Quando uma criança ela passa por uma situação ou algo acontece com pais, professores, amigos, o entorno, muitas vezes acontece da situação acontecer e a crença ser instalada ou aquela verdade absoluta ser instalada da maneira que essa criança enxergou. Então ela fala sobre isso, esse sentimento de tristeza que uma pessoa pode estar sentindo pela outra é a forma que enxergou. A criança vai enxergar o mundo da forma dela, com os olhos dela. Então, uma orientação também pode ser essa, que você está enxergando o mundo com seus olhos. Que é o que muitas vezes acontece, a gente enxerga o mundo com nossos olhos. Por isso que às vezes está conversando com alguém vem colocar o ponto de vista, é a forma que a pessoa enxerga. Como a interpretação das cartas, ela traz seus significados, mas o baralho cigano, especificamente, vai trazer muito a forma que você enxerga esse mundo. Então, para alguns que vão estar abrindo o jogo, a criança ela vem trazendo alegria, felicidade, curiosidade, aprendizado, liberdade. Para outros, que teve de repente a sua fase na infância não tão agradável, pode trazer tristezas, medos,
insegurança, né? Então vai depender aquele que está interpretando o baralho ter o conhecimento. Por isso que é importante estudar, conhecer, né? Mas entender que cada um vai ter uma visão mais específica, tá? Uma interpretação mais específica. Mas então vamos falar sobre principais pontos dela, porque senão a gente acaba se perdendo na interpretação, tá? Ela vem então falar sobre ciclo novo, nascimento, alegria. Se vem com a cegonha, ela vem trazer possibilidade de gravidez. Se vem cegonha, lírio e ela. Se vem livro, cegonha, lírio e ela. Realmente aí tem possibilidade de gravidez, tá? A criança, por exemplo, se ela tiver com o urso, ela pode estar passando, né? Você, né? No caso, a pessoa que você estiver julgando, tá passando por momentos de medo, de tristezas, de competição, de olhar muito para o outro e não olhar para si próprio. Em sentimentos, por exemplo, de jogos de relacionamento, ela traz como tristeza, imaturidade, atitudes imaturas, tristezas. Porque cada um de nós, hoje adulto, nós somos crianças. Nós tivemos nosso meio, qual vivemos, família. Cada um aprendeu uma forma de enxergar o mundo. Cada um tem o seu jeito de enxergar o mundo. Então, quando a criança vem, ela tá falando também sobre isso. Sobre qual a sua verdade, né? Então, vem com o coração. Mas quando ela vem com o coração e outras cartas positivas, vem representando principalmente sentimentos puros e verdadeiros, tá? Mas também ela pode representar relacionamento imaturo. Então, tem que ter cautela com essa carta, porque ela pode representar tanto positivo quanto negativo, tá? Então, é uma interpretação no todo. Não dá pra gente... Se for poucas cartas, é mais tranquila a interpretação, ao mesmo tempo arriscada. A criança vai trazer também a interpretação de curiosidade, que através da curiosidade, ela pode trazer a criatividade, o aprendizado, principalmente quando sai em trabalho. Né? Ela coloca todo o instinto, ela coloca aquilo que movimenta ela. A criança, ela tá brincando, ela tá inteira lá, né? A sinceridade da criança, ela vai falar, ela não vai ter aquele pré-julgamento com relação ao outro, ou ela gosta ou ela não gosta. Né? Então, são pontos que a gente precisa olhar, vai depender das cartas que tem ao lado, né? Então, com relação ao livro, se for uma questão de trabalho, ela vem falar sobre novos projetos, novas oportunidades. Pode ser alguém que trabalhe com criança. A criança, ela vai representar a alegria, a naturalidade, a espontaneidade, tá? Ainda presente no coração das pessoas. Cada um de nós tem essa espontaneidade no coração. E muitas vezes a gente deixamos de lado diante dos desafios, das dificuldades da vida. E a gente esquece, né? A criança, ela recomeça todo o dia. Todo dia ela recomeça um novo aprendizado. Ela não vai ficar lembrando que alguém magoou lá atrás. Ela vai levar isso sim. Talvez mais à frente, quando chega na parte adulta. Mas a criança em si, naquele momento, não. Ela brigou com um amiguinho, daqui a pouco ela já tá de bem. Ela não tem uma atitude naquele momento. Ela pode guardar lá na caixinha de sentimentos dela e mais pra frente ter dificuldade? Pode. Aí vai depender de cada criança como enxergou aquela situação. Mas no jogo, ela vem trazer essa alegria, essa verdade, essa felicidade, sinceridade, podendo trazer tristezas,
né? Então vai depender da forma que vai olhar, porque ela está no processo de aprendizado e tá tudo bem. A criança no jogo vem trazer errar e acertar, faz parte do aprendizado e tá tudo bem. Muitas vezes, se vier com o urso, ela pode trazer sentimento de culpa. A sua criança trouxe aquele sentimento de culpa. Ah, mas se sair no sentimento dele ou dela pela outra pessoa? Aí tem que dar atenção. Se sair no sentimento meu pela outra pessoa, tem que dar atenção. Porque pode ser um sentimento puro e verdadeiro, mas também pode trazer crenças de relacionamentos passados, de relacionamentos na infância. Se sai no trabalho, pode trazer a interpretação de novos projetos, oportunidades e aperfeiçoamentos, mas pode trazer também algumas atitudes impulsivas, atitudes imaturas, ingenuidade, inocência, dentro do próprio trabalho. Então, é uma questão de avaliar, interpretar muito bem o jogo. Ela pede para tomar cuidado, tá? Com algumas atitudes impensadas, impossíveis, porque pode trazer consequências, né? Então, a criança, ela pode agir não querendo, não esperando que aconteça algo ruim, mas a consequência vai existir e ela vai ter que aprender a lidar com a consequência, com a frustração. Pode vir representando que você tem criatividade, mas também, do mesmo jeito, não coloca em prática. Né? Tem bons projetos, tem boas ideias, mas não coloca em prática. E aí você vai investigar no jogo, por que não coloca em prática? O que acontece que tá dificultando? Então, a criança, quando eu falo que essa carta é um mundo em si, ela tem vários aspectos. Eu falei muito pouco dela aqui. Alguns pontos, né? Mas um dos pontos principais dela, aprendizado, novas oportunidades, positivo e negativo, orientações dela, não competir, olhar para si, olhar para o seu mundo, mas não no sentido de isolar, não é isso. Buscar em você aquilo que é o seu aprendizado. O seu aprendizado não é o mesmo aprendizado que o outro. Cada um tem o seu. E junto, você vê que ela tá brincando com um círculo. E junto, todos aprendemos. Ela vai brincar sem julgar. Então, ela traz também a orientação de não julgamento. Ela vem trazer algumas informações, né, sentimentos de tristeza por conta de alguma situação que não foi bem digerida, bem entendida. A criança, ela vai olhar dentro daquele contexto que ela tem. Ela não está pronta ainda como criança para ter um todo entendimento e lidar com certas emoções. E aí ela vai ter a perspectiva dela. A pureza, a inocência, a ingenuidade, avaliando se às vezes precisa ou se tá demais. As crenças, o principal dela é as crenças que eu venho percebendo nos jogos, pelo menos nos que eu atendo, ela vem trazer sobre os aprendizados com as próprias crenças, aquilo que é para acolher, trabalhar, entender, mudar às vezes a forma de entender, e às vezes aquilo que é para se lembrar, reconhecer, melhorar, tá? Então, posso falar numa palavra assim, a carta da criança, aprendizados. Aprender a lidar tanto com as qualidades quanto com as dificuldades. Trazer um equilíbrio. Mas sem esquecer por onde passamos, com quem aprendemos, o que aprendemos. Sem esquecer dos momentos felizes, sem esquecer das alegrias, da felicidade. E mesmo que teve uma infância difícil,
que nem todos têm uma infância boa, né? Como a gente espera, gostaria que todas as crianças tivessem. Mas cada um tem o seu aprendizado individual. Aquela dificuldade que passou como criança é responsabilidade nossa, de adulto, acolher, cuidar, para que não continuemos ferindo a nós mesmos e aos outros. Né? Então, ela vem trazendo bastante essa questão, pelo menos nos jogos, vem mostrando muito isso. Cada um vai ter pontos mais específicos, tá? Mas no amor, ela vem trazendo essas alegrias, relacionamento novo, tá? Sentimentos puros e verdadeiros. Cuidados com sentimentos de tristezas, crenças e relacionamento muitas vezes imaturo. Por que imaturo? Porque às vezes a pessoa tá sentindo algo que ela não sabe lidar. É algo novo para ela. É um aprendizado. No trabalho, projetos novos, aperfeiçoamento. Por que aperfeiçoamento? Porque é algo novo. Ela não sabe lidar. Aprendizado. Na saúde, ela pode vir representar gravidez e problemas que estão por vir. Aprendizado. Então, hoje, eu termino assim esse vídeo com a principal característica dela. Aprendizado. É somente aprendendo a cada dia com o lado bom e o lado ruim. Que o ruim pode ser bom e o bom às vezes pode ser ruim. É o aprendizado que cada um carrega em si. E aí, esse brinquedo que ela está brincando aqui nesse jogo, nessa carta, né? É o aprendizado que cada um tem e pode compartilhar com todos. Se não tiver, essa carta não representa, tá? Ganância, ódio, raiva. Se não tiver tudo isso, pode se compartilhar, né? Eu nem vou falar muito sobre junção com a carta da criança, porque ela vai trazer, vai depender mais da pergunta e do jogo que você tá abrindo, tá? Falei alguns detalhes aqui, vou até falar sobre, por exemplo, com a carta de trabalho, né? A carta do livro, que também pode ser trabalho, mas ela pode trazer os aprendizados que você precisa lidar, como também, como eu falei, se vem com a cegonha, pode ser um exame que você vai descobrir, tá? Principalmente se vem com a carta, lírios e a cegonha, então pode ser gravidez, uma possibilidade. Com o coração, vem trazer pureza, verdades, tá? Novos projetos que podem estar muito certo. Com o urso, ela vem trazer muitas vezes apontando o lado negativo dela. Pode estar tendo algum prejuízo por conta da ingenuidade, inocência, imaturidade. Como também pode ser mágoas, dores, julgamento, tá? Então aí vai depender muito. Não, essa carta, além das cartas das junções, vai depender da interpretação do jogo, do contexto, qual o aprendizado, tá? A aproveitar naquele momento. Porque tanto nas situações boas como nas situações ruins, o que vale, além das lembranças, é os aprendizados.